Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, mais uma vez fora dos estúdios da TVB Band Litoral, hoje na arena que aconteceu na cidade do Guarujá até o dia 4 de fevereiro, uma arena que foi um sucesso de público na questão de turismo, dos moradores, todo mundo aproveitando, um local de entretenimento para toda a família. E o nosso assunto de hoje é adaptação escolar, e sobre isso a gente conversa com a pedagoga Renata Gaia, pedagoga do Colégio do Carmo. Bem-vinda, Renata. Obrigada. Também conversamos com Cláudia Cafarella, pedagoga do Colégio Objetivo. Bem-vinda, Cláudia. Vamos falar sobre o que está no momento agora, as crianças voltando à sala de aula, algumas começando a vida escolar. É um momento de dificuldade para os pais, para os alunos, é uma guerra. As livrarias e papelarias lotadas nos últimos dias. Vamos começar falando sobre as papelarias? Hoje a gente vê um grande movimento das papelarias, os pais levando os filhos, aquelas listas de material escolar imensas. Quando o pai leva um filho, por exemplo, Renata, é difícil aquele pede, eu quero isso, eu quero aquilo, como é que lida com isso? Eu acho que tem a idade certa para isso, mas de qualquer forma, eu acho que quando a criança se envolve desde o início, que o melhor da festa eu sempre digo que é o esperar por ela. Então a empolgação de comprar o material, de escolher, e sabendo o que pode e o que não pode. Acho que é desde aí que a família vai trabalhar. E se pode e se não pode, até onde é o meu limite da minha família, do meu custo, do valor que eu posso gastar. Mas eu acho que a criança tem que estar envolvida assim, não é uma coisa que ela vai usar durante um ano inteiro. E se ela não tiver um prazer de usar o material, acho que as coisas não começam a combinar com a escola. Eu acredito que a criança deva viver esse momento junto. Não que ela vai ter as suas escolhas cedidas, mas que ela possa escolher dentro da postura da própria família. É o esquenta da festa, Cláudia, isso, levar a criança? Isso. Eu acho que mais também concordo plenamente. Então vamos fazer os combinados já em casa, tá? Para evitar o estresse lá dentro. Porque aí você percebe que existe um estresse da própria mãe que acaba perdendo a paciência, a criança começa a chorar. Ou seja, é um momento de tensão que não há necessidade. O que poderia ser um prazer, uma festa, passa a ser tensão. E não é essa a intenção, tá? Então vamos fazer os combinados em casa. O que nós precisamos de fato comprar? A mochila, como é que ficou do ano passado? Dá para aproveitar? Se der para aproveitar, ótimo, porque aí eu vou canalizar para outras coisas, para um caderno melhor, para que tem o personagem que ele gosta. Então são coisas que você até trabalha com a criança, a questão do cuidado. São os combinados mesmo. Exatamente. Então, acho que em qualquer situação, não só neste momento, mas durante toda a vida da criança, ela perceber que ela está inserida num contexto familiar. E que aquele contexto tem uma regra e uma norma para todo mundo, né? Não é que a mãe pode, não, todo mundo pode dentro de um contexto familiar. Então não importa que a pessoa que não tem a condição, o caderno mais simples, mas fui eu que escolhi. Exatamente. Não importa qual é o valor, eu não estou nem, a minha preocupação maior não é nem essa. É o combinado sim, eu não preciso comprar canetinha porque as minhas sobraram. Eu não preciso comprar isso porque eu tenho ainda. Mas o que eu não tenho eu posso comprar e escolher. Eu acho que é gostoso para a criança. Antigamente as famílias não permitiam isso. Era aquilo que chegava e engolia com ela abaixo. A criança mudou o perfil, hoje, né? As opções são muitas, né? A criança se vê bombardeada por uma coisa assim de visual que realmente é para deixar qualquer enlouquecido. Mas ela é uma criança. Mesmo independente da idade, por exemplo, é possível chegar, por exemplo, uma criança de 6 anos, 5, 6 anos e falar, olha, papai e mamãe tem R$200 para todo o seu material. Ele tem ideia de quanto que é esses R$200? Tem sim. Ele pode não ter a noção real dos 200, valor, mas ele sabe que ele tem um limite. Tá? E por que não, nesse momento, ajudar tanto que se fala em educação financeira? Ele fazendo a conta lá com eles. Trabalhar efetivamente a questão do valor. Até porque a economia hoje, né, no Brasil, a criança está prestando atenção também. O comentário está em casa também. Tá super importante. Essa é uma responsabilidade dos pais ou da escola? Dos pais. Da economia. Educação financeira. A escola vai trabalhar a questão, né, a formação da criança. Mas a questão efetiva do uso do dinheiro, eu acredito que seja da família. É como a cantina da escola. Você pode usar a cantina todos os dias? Não, vamos trabalhar, olha, todos os dias você leva o lanche, no tal dia da semana você vai ter o dinheiro para gastar. Ou então você vai comer isso hoje, mas não vai comer amanhã. Esses combinados, em todas as questões, a família tem que fazer. A escola não tem como gerir nisso. Agora a escola pode sim, e a escola hoje obrigatoriamente, todas trabalham com a questão da educação financeira dentro do contexto
ou às vezes a parte, como é lá na escola, mas muitas escolas trabalham dentro da própria aula de matemática. Mas é necessário que desde pequeno eles trabalhem com a questão do dinheiro, da questão da educação financeira, né? Do valor. São conceitos, né? São os conceitos. A gente tem que explicar para eles de onde vem o dinheiro. Tá? Não o cartão, né? É, exatamente, passa o cartão. Mas esse cartão, ele veio dinheiro da onde? Então, são os conceitos de educação financeira. É uma parceria sempre. Porque na hora que o pai faz essa escolha de escola, ele espera disso. Espera uma parceria. O pai ouve do filho, porque eu já ouvi, o pai e a mãe falam, não tem dinheiro. Ah, mas você tem cartão. Passa o cartão. E daí? Bom, mas de onde vem o dinheiro do cartão? Então são os conceitos que a escola pode trabalhar. A questão física, né, do dinheiro físico. Muitas vezes na própria praia você traz em dinheiro, você não tem como comprar em cartão. Então você vai usando o dinheiro. Então a criança vai, compra, traz troco, volta. Aquilo termina, você tem um tanto, olha, acabou. Então essas questões a gente precisa viver com eles. Senão neles o entendimento é do valor. Então, ó, vão comprar um sorvete e tal, mas depois a gente não vai poder tomar outro. Então se a gente tomar esse, a gente pode tomar dois. Então, essas questões. Quando eu vou comprar presentes no Natal, eu falo, você pode comprar até o número 99, né? Você não pode passar por 100. Você escolhe o seu brinquedo até o 99, tem 9 e 9, não pode passar. Então, as crianças vão trabalhando isso, eles aprendem isso. Sim. Não dá para você lidar com isso e eles vão escolher. E hoje, você acha, Cláudia, que os pais sabem dizer não? Não, eles não sabem dizer não, mas eles vão ter que aprender a dizer não, tá? E aí que entra o trabalho da escola. Tá? Porque na escola ele vai escutar muitos nãos e fazem parte, porque é o que a gente sempre fala, a escola passa a ser uma microsociedade, onde ele vai viver situações onde ele vai escutar várias vezes limites, ele vai ter limites, tá? Então não é necessário. Então se a família não está conseguindo, eu acho que ele vai ter na escola, tem que ter na escola a parceria e o apoio, procura também. Tá? Porque às vezes uma dica que a gente coloca, alguma coisa que a gente fale, o que está dando certo, porque muitas vezes a gente atende os pais falam, mas na minha casa ele não é assim, ele é assim aqui não, esse não é meu filho. Porque a criança é filha única, né, hoje. Então ele não tem com quem compartilhar. Então tudo exclusivamente dele. Imagina só na hora que ele chega na escola, onde ele encontra outras crianças que querem a mesma coisa que ele não está acostumado. Então, os filhos únicos, principalmente, que hoje é uma realidade que nós vivemos, famílias, né, com um único filho, quando eles entram na escola, é o primeiro momento que eles se deparam com o dividir, né, o emprestar, o trocar, o compartilhar. É difícil. É muito difícil para eles. Então, eles estão até então, imagina, tudo exclusivo, meu quarto, meu computador, meu. E aí agora é nossa sala, né? É nossa, o brinquedo é da classe, o lápis é da classe, a professora é da classe. E é onde vai existir uma adaptação um pouco maior. No próximo bloco a gente fala sobre adaptação escolar. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta hoje na arena da TVB Band Litoral, no Guarujá, e o nosso assunto de hoje é adaptação escolar. E sobre isso a gente conversa com Renata Gaia, pedagoga do Colégio do Carmo, e também com Cláudia Cafarella, pedagoga do Colégio Objetivo. Bom, a gente estava falando sobre as crianças que, às vezes, filhos únicos, que acabam precisando aprender a dividir professor, material, sala de aula, atenção, o que é muito difícil, né? Qual a principal dificuldade que uma criança enfrenta quando ela entra pela primeira vez numa sala de aula? Acho que quando pequenos é a separação da família, né? Quando eles são bem pequenos. Porque aí é talvez a primeira vez na escola, então a separação dos pais é difícil. Porque de uma hora para outra ele tinha uma referência de um único adulto. De uma hora para outra ele encontra uma pessoa que ele desconhecia. Então sempre a minha opinião é de que as reuniões sejam antecipadas na escola, que o pai venha à reunião e conheça, chegue para o filho e diga, sua professora chama assim, ela é assim, eu a conheci, porque ninguém deixa um filho com uma pessoa estranha. Então você não vai deixar na porta da escola uma criança com uma pessoa que você nunca viu. Isso nenhum pai faz. Então neste momento a criança se sente insegura. Quando a mãe chega e cumprimenta a professora e diz o nome e tem uma afinidade, já parece que já conhece, para a criança é bem mais fácil a adaptação. Quando a mãe não participa deste momento que a escola, que todas as escolas oferecem, para a criança é sempre mais difícil, porque nenhum pai deixa uma criança com estranho.
que você acha, Cláudia? Mas é por aí mesmo. Eu acho que essa conversa que você tem que ter com a criança é essencial, tá? Dizer a ela que ela está indo para um local que a mamãe escolheu, que a mamãe conhece quem vai estar lá, que você confie nessa pessoa sim, que a mamãe vai te deixar e eu venho te buscar, tá? Então esses compromissos que a gente faz com as crianças, olhando olho no olho, dizendo para ela, eu te amo, não é porque eu vou te deixar lá, que eu não gosto de você, muito pelo contrário, você precisa disso, é essencial para a criança e ela entende, tá? Já me perguntaram, criança entende combinado? Com 1 ano e meio, 2 anos, entende sim. Olha no olho dela, conversa com ela. Acho que todas as escolas começaram as aulas, né, essa semana, porque a semana passada teve feriado em Santos. Assim, você percebe que a criança sabe. E ela só se sente insegura quando a mãe está insegura, tá? Se a mãe ficar, meu filhinho, olha, a mamãe gosta muito de você, tá? Mas você tem que entrar, você tem que ficar. Inverte isso. Te amo, te adoro, esse local que você está entrando é tão gostoso. Nossa, a mamãe queria até entrar, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar. Então as pessoas têm as suas funções, mesmo que esteja em casa, não importa. Ela tem as suas funções e a sua função, querido, é ficar aí dentro, a mamãe vem te buscar, tá bom? Isso minimiza, não é que vai sumir de hipótese alguma, mas você já diminui bastante mais. Os profissionais que estão atrás desse portão têm que estar totalmente preparados para esse processo de adaptação. Tá? Esse é essencial. Então, quando os pais forem procurar uma escola, procurar a escola que se preocupa com essa adaptação, sim. Que maneira se faz essa adaptação? Porque as mamães também são muito jovens hoje em dia. As mamães são moças jovens. Então, às vezes, não sabem o que fazer. Tá? Então, a gente presenciou muitos casos essa semana, realmente de mamães jovens. Então cabe orientar também essas mamães. Porque a gente vê o desespero, às vezes, das mães, né? Porque fica chorando, vê a criança chorando, chora também, já chora junto, e aí é desesperador. Eu sempre coloco na reunião que você só chora por deixar um filho no lugar no hospital. Sim. Né? Na escola, se você chorar, é porque é um lugar horrível. Você vai deixar o seu filho num lugar que você está chorando. Você deixa o filho chorando, então para a criança, a sensação é de que, pelo amor de Deus, minha mãe está me deixando num lugar que não é o adequado. Então, a preparação, a adaptação à escola, ela tem que ser paulatina com a idade. Eu acredito que ela não precisa ser o tempo inteiro nos primeiros dias. A gente faz uma adaptação devagar. Progressiva, 2 horinhas, 2 horas e meia, até a criança se adaptar. Porque é óbvio, se a mãe estiver junto, qual é a primeira referência que ela tem? É procurar a mãe, não é procurar a professora. Ela vai procurar a mãe. Então, enquanto ela puder ficar um pouquinho só com a professora, ela vai poder se adaptar mais fácil do que aquela criança que fica com a mãe e a professora. Porque o vínculo é óbvio que é com a mãe. Então, a ideia inicial é que a mãe nem apareça. Ela entrega a criança para a professora e desaparece por um período curto. Você não consegue tudo isso momentaneamente, tá? Mas a gente fala para a mamãe, inclusive nós falamos até que existe uma salinha de mamães. Então, que ela pode ir para a salinha de mamães, e a mamãe está lá. Aí, de vez em quando, a gente tem que pegar a criança e levar numa salinha de mamãe. A mamãe que pode ficar no processo de adaptação. Sim, tem mamães que não podem ficar, tá? Então, é isso que eu falo. Tudo tem que ser adequado dentro da norma, dentro de um pedagógico, de um aceitável, de acordo com as famílias hoje em dia. Porque hoje a gente faz um processo gradativo também, mas eu tenho mãe que fala para mim, eu não posso te dar mais cedo. Tá? Eu não tenho família aqui. Nossa cidade é uma cidade que recebe muita gente de fora. Então eu sou sozinha. Eu não consigo. Não tem problema. Assim que você puder, então você vem. Mas é importante também a criança saber que ela vai voltar. Tá? Porque ele vai ver outro saindo e ele ficando. O atraso. Tá? Então também o atraso tem isso. O atraso eu falo para os pais. Isso não pode acontecer. Porque todo mundo foi e aquele ficou. É uma sensação de abandono. Que acabou, que alguém me esqueceu. E isso é um medo. Eu sempre falo que o primeiro dia não é um dia de referência. O primeiro dia ela não sabe o que vai acontecer, que a mãe vai embora e quanto tempo vai demorar para voltar. Então, às vezes, a criança não chora no primeiro dia. A mãe fala, nossa, a adaptação foi maravilhosa. Ela chora no segundo, porque ela já sabe que a mãe vai embora e vai demorar um tempinho maior. Então, esse momento não pode ser atrasado. Eu falo, tirem uma semana, adaptem seus horários no trabalho, se organizem para que o pequenininho, principalmente, a assistência maternal, tenham esse cuidado da família. É um momento que eles precisam ter essa participação da família. Como a gente fala, desfraude não precisa da mãe. Tem situações que não dá, a amamentação não precisa da mãe, não dá para a gente substituir algumas situações. Não dá para terceirizar não dá. Coisas. Então, isso, para ser melhor e menos sofrido, precisa que seja pensado.
planejado, ajuda que a família se organize. Não precisa ser a mãe, a avó, alguém que ele se sinta seguro, né? Seja referência também. É importante para a criança. Agora, esse efeito, entre aspas, retardado de falta de adaptação, às vezes até a primeira semana vai muito bem, na segunda empaca. Isso é normal? Acontece? Normal. E vem o carnaval logo. Tem atrapalha tudo, em casa. Né? Atrapalha e aí quando tudo. volta, retomar. E aí a escola se prepara de um processo de adaptação, não tem problema. Nós estamos lá, todas nós estamos para isso. Tá? Então é dessa forma mesmo. O que a gente não pode, o pai também não pode, é desistir. Ah, não, então não vou levar mais. Então se o problema é esse, então não vou levar. Não é assim. Tem coisas que vão acontecer. Conflitos ele vai encontrar, obstáculos a vida vai fornecer ao pai e à criança e todos vão ter que superar. Imagina, às vezes é o dia que alguém tirou um brinquedo que ele queria muito, então no dia seguinte ele não quer vai vir. E aí você fala assim, ai, ele chorou, não traz. Então para a vida toda vai ser isso. A cada dificuldade que ele encontrar, desiste. Eu falo para a mãe, você muda de calçada para resolver um problema? Não, vamos enfrentar, vamos ver o motivo. O que aconteceu? A professora sempre pode ajudar a verificar o que está acontecendo, a organizar esse ambiente melhor. Tem uns com mais dificuldade, óbvio, e não é porque é mais mimado ou não. É da própria personalidade, crianças mais inseguras, crianças que às vezes passaram por alguma situação difícil com o próprio amigo. E as crianças não são boazinhas sempre. Tem um amiguinho ali que tem um irmão de 5 anos, que já tem um irmão de 10 anos, que é mais mais malandrinho. Esse precisa, às vezes um menorzinho que é filho único, ele precisa ter uma ajuda maior. Muitas vezes a gente tem que averiguar o que está de fato acontecendo. Porque a criança às vezes se faz vítima, até para convencer ao pai de não voltar. Primeiro, então vamos conversar, antes de eu chegar lá na escola com tudo, né? Vamos conversar, vamos saber o que está acontecendo. Me dá um tempo para observar. Porque às vezes não é nada, é uma coisa tão simples, ou não há nada. Tá? No próximo bloco a gente continua a falar sobre adaptação escolar. Nós voltamos em instantes. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é adaptação escolar. E sobre isso a gente conversa com Renata Gaia, pedagoga do Colégio do Carmo, e também com Cláudia Cafarella, pedagoga do Colégio Objetivo. A gente está falando sobre a dificuldade que às vezes é a adaptação dos menores, dos pequenos. E geralmente a cobrança fica por conta dos pais, que às vezes acabam cometendo alguns errinhos, né? Cláudia, eu queria começar agora. Que dicas a gente poderia passar para os pais para que eles conseguissem passar um pouco mais de segurança para os filhos? Em que idade? Os pequenos? Vamos começar com os pequenos. Vamos começar com os pequenininhos. Primeira vez que está indo para a escola. É isso que eu já tinha citado, eu retomo isso, tá? É conversar com a criança, explicar o que vai acontecer. Não deixar que seja uma surpresa para a criança, tá? Ela tem que explicar. Ir à escola antes é fundamental. Levar a criança antes, que ela conheça. A criança ainda não tem o poder de escolha com essa idade que ela está. Mas assim, levar, já que essa escolha está na mão dos pais, então que leve essa criança antes para que ela tenha esse contato, pelo menos com o ambiente físico, tá? Porque às vezes a professora está de férias ou está em recesso, a gente não sabe. Mas se tiver contato com a professora, melhor. Então, ir à escola e mostrar que aquele é o ambiente que eu escolhi para você e que você vai ser muito feliz aqui, é a primeira coisa que um pai deve fazer, tá? Conhecer todos os procedimentos da escola. De todas as dúvidas que tiver, tem que ser questionado, tem que ser... Conversa franca, né? Exatamente. Tudo aquilo, olha, eu não sei, eu tô com um problema, eu tô insegura, eu não sei o que eu faço, o meu filho passou muito tempo com babá, ou o meu filho passou muito tempo com vó, o meu filho ficou comigo e agora eu estou voltando ao mercado de trabalho, tá? Ou ele veio de outra escola, ou não se adaptou a outra escola, que isso acontece, a mãe tira e tenta uma retomada. Honestidade, eu acho que aí vai da parceria com a escola. Isso é essencial. Todas as escolas são capazes de trabalhar com toda certeza esse processo de adaptação, que não vai ser só agora, que nós já conversamos sobre isso, pode acontecer mais tarde, carnaval, o nascimento de uma criança, ou a viagem que eu tenho que fazer, porque o pai acha que a criança não tem compromisso só porque ele tem 2 anos, então, aí eu posso fazer uma viagem de 2 meses. E depois eu volto porque ele se adaptou à escola, não, é uma nova adaptação. Então tem que saber como é que a escola vai proceder. A escola só se preocupa com o processo da adaptação no início do ano, e se eu retomar depois, como é que fica? Então tudo isso tem que ser esclarecido. Aí depois, me visitar as escolas mesmo, você tem que procurar sim. O que se encaixa também é o seu perfil de valores. Tá? O que te agrega valor de fundo.
Acho que isso é importante, né? A primeira coisa é o pai estar em parceria com a escola, porque os dois juntos eles passam segurança para o filho. Agora, aquele papo, Renata, por exemplo, assim, mamãe volta rapidinho. O que é o rapidinho para uma criança de 2, 3 anos? Sem noção de Pode ser 1 minuto e o meu rapidinho são daqui 3 horas. Isso. Como é que a gente pode fazer isso para trazer essa segurança? Porque às sempre... vezes, ou falar para a criança, mamãe vai demorar muito, mas volta. A mamãe vai trabalhar, a mamãe vai para casa, mas a mamãe volta. Assim, quando terminar alguma atividade que a professora sempre sinaliza, então logo depois do lanche, ou logo depois que você sair do parque, ou logo que você fizer alguma atividade, a mamãe está chegando. Então isso faz com que a criança vai aguardando, olha, agora está chegando a hora da minha mãe vir buscar. A professora, principalmente dos pequenos, sempre sinaliza qual é a atividade final que vai ser próximo da mãe chegar. Para que a criança tenha essa noção do tempo, porque para eles é difícil mesmo. É importante, né? Tempo, falar o que vai acontecer. Então a gente normalmente sinaliza antes, olha, logo que a gente terminar, hoje a gente vai fazer depois do parque, é a hora que você vai chegar. Ou depois do lanche, ou depois da aula de música. Então é importante que a criança tenha sempre a verdade. Mentir para a criança jamais. Não dá. Sair de fininho, sair Não, escondido. Mamãe tá aqui, não tá lá, coisa nenhuma. Não tem necessidade nenhuma. necessidade. E dizer para ele, eu vou e volto. Eu vou e a vovó vem buscar você. Isso. Ou eu vou e o papai vem buscar você. Mas alguém vem te buscar. Mas esse dizer a verdade é fundamental. Agora, adolescentes, a gente está falando da primeira infância, né? Primeira vez na escola, agora adolescente também. Vamos imaginar a seguinte situação, tem a sua turma lá, o pai e a mãe foram transferidos, mudaram de cidade. É complicada essa adaptação, Cláudia? Depende do que é complicado. Você colocou uma situação até que mais fácil, né? Porque eu essa mudei de cidade, eu não tenho opção, tá? Mas, se eu mudei de cidade, eu chego um pouco antes dessa cidade, vou conhecer as escolas, e aí entra a opção de escolha, tá? Também com o adolescente. Então, levá-lo para conhecer as escolas, sim. Se a mãe quiser fazer um filtro antes, conhecer ela, e depois daquelas escolas visitadas, selecionar algumas que caiba, que agregue valores, o orçamento, que agregue tudo. Aí ela começa a levar a criança para que a escolha seja na parceria entre eles, tá? Porque tem a questão de metodologia, tem a questão orçamentária, tem a questão do tamanho da escola, tem tudo isso que a gente não sabe de onde ela veio, né? Então é bom isso ter isso muito claro. E a escolha aí passa a ser dos dois, tá? Porque trazer um adolescente infeliz para dentro de uma escola é um trabalho dobrado. Então esse já é mais fácil porque ele não teve opção. O complicado está quando você troca de escola, tá? E aí a criança fica sem entender porque ela não queria, às vezes, na mesma cidade, às vezes hoje muito por orçamento, muito por metodologia, sim, porque as metodologias novas estão aí a toda e a internet é uma que vai abrindo tudo isso. Então, isso tem pesado bastante. Agora, o adolescente precisa participar. Ele vai ter angústia, vai. E para isso que a escola também está ali aguardando com os seus orientadores, os psicólogas, para trabalhar e escutar essa criança. Não é uma clínica lá, mas nós temos, todos têm capacidade de trabalhar esse processo com o adolescente. O que é mais difícil, adaptar uma criança ou um adolescente? Eu acho que dependendo da situação, a criança é mais difícil, porque é o momento, muitas vezes é o mais novo, está chegando num ambiente diferente. O adolescente é mais difícil quando ele vai contra a sua vontade. E aí ele, por exemplo, às vezes o pai não pode mais pagar certa escola, ou por algum motivo ele precisou sair, então eu acho que o adolescente é muito difícil. Você deixar tudo para trás e encontrar um grupo pronto. Mas a escola tem que estar preparada para isso também. Essa recepção dos alunos, a gente fez uma recepção com música, com gincana, o primeiro dia de integração. Porque para eles, os alunos novos se sentem um peixinho fora d'água. Você tem um ambiente, todo mundo se conhece. E eu não sei o nome de ninguém, ninguém sabe o meu nome, quem eu sou, o que eu faço. Então é difícil. A gente se coloca quando a gente vai numa academia ou num lugar novo, como se sente. E a criança e o adolescente é igual, não tenha dúvida de que eles se ressentem também. Eu acho que a preparação são diferentes, tanto da educação infantil como nos mais velhos. Mas a escola e a família precisam estar preparadas do mesmo jeito. E a família não ceder às dificuldades, quando o filho reclamar, a família se manter firme em todos os aspectos, pequenos e adolescentes. E crianças e adolescentes. Renata, Cláudia, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.